A graça e a paz do Senhor Jesus, como é que você está? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal em nome do Senhor Jesus. Nesse canal, o que você vai ver? Você vai rir muito, você vai aprender bastante, você vai ser edificado pela palavra de Deus, porque é o mais importante. Nossa, eu gosto de reagir mais das pessoas que eu não conheço, porque aí é onde Deus usa, né, meu irmão? Então você está preparado, o seu coração? Bora lá. Gente, pega a sua Bíblia. Missionária. Quem me conhece sabe que eu prego muito simples, mas eu vou ser fiel ao texto que Deus colocou ao meu coração. Neemias, capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 3. Neemias, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 3. Se tiver o fundinho musical aí, pode deixar Deus usar. É isso aí. Tem que ter um fundinho musical, né, não, varão? Pra Deus operar. Ô, glória. Glória a Deus. Encontrou Neemias capítulo 6? A palavra do Senhor diz assim, todos encontraram? Amém? Amém. Neemias capítulo 6. A Bíblia diz assim: sucedeu mais, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o arauto, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, escute, intentaram fazer-me o mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou em uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra quando eu deixasse e fosse ter convosco. Amém ou não amém? Amém. Senta dando glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, lave de roupa, menina. Quem é que nunca ouviu pregar a palavra ou falar sobre Neemias na Bíblia? Neemias, você já ouviu muitos pregadores pregar, falar sobre a reedificação dos muros de Jerusalém. Só que nós precisamos entender por que Neemias vai se preocupar em reedificar aqueles muros. O que Neemias tinha a ver, pastora, com aqueles muros? Por que Neemias, pode aumentar os fundinhos só um pouquinho, por que Neemias se preocupa em reedificar os muros de Jerusalém? Se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Neemias era filho de um homem chamado Ecalias. Neemias, ele fazia parte da geração, escute, da descendência do povo que é levado cativo para a Babilônia. Neemias é levado com aquela turma para a Babilônia na época do exílio babilônico. Então agora Neemias, ele não permanece na Babilônia. Neemias, ele vai trabalhar com o povo medo-persa. Neemias vai ser levado para servir ao rei da Pérsia. E a Bíblia vai dizer que Neemias agora trabalhava na corte pérsia como copeiro do rei. Aí a Bíblia vai dizer que Neemias tem uma vida tranquila. Escute isso: Neemias trabalhava na corte, Neemias trabalhava como copeiro. Se você fosse classificar quem era Neemias na corte pérsia, Neemias fazia parte da galera VIP, da galera que aonde o rei fosse, Neemias tinha que ir, porque ele era copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer que o trabalho de copeiro, alguém vai achar que o trabalho de copeiro é qualquer trabalho. Não, irmão, o trabalho de copeiro numa corte real, escute isso, é um trabalho de muita confiança. Neemias, ele era um membro da corte real. Neemias era um homem da confiança do rei. No palácio, Neemias exercia dois tipos de função. A primeira função de Neemias era provar a comida do rei. A segunda função de Neemias era provar o vinho ou
toda a bebida que o rei bebia. A terceira função de Neemias era, além de provar a comida, além de provar a bebida do rei, a terceira função de Neemias, para mim, é a mais extraordinária, que era impedir que o rei fosse envenenado. Então nós não estamos falando de alguém que servia na cozinha do rei, não. Eu estou falando de alguém que todo dia pegava o copo e trazia o café da manhã do rei. Eu estou falando de alguém que todo dia pegava o vinho que o rei gostava de tomar à tarde e trazia para o rei. Eu estou falando de alguém de confiança. Neemias era alguém que servia e era de confiança. Agora olhe para cá. Glória a Deus. Neemias estava diante do rei servindo. Diga amém. Amém. Servindo. Neemias estava tranquilo na sua vida. Diga glória a Deus. Glória Repita a Deus. comigo e diga: Neemias estava cuidando da vidinha dele. Neemias estava cuidando da vidinha dele. Morava no palácio. A Bíblia não fala se ele tinha filhos. A Bíblia não fala se ele tinha esposa. A Bíblia fala, pastor Wala, que ele servia. E aquele serviço era honroso, porque ele era copeiro do rei. Então todo dia ele tinha contato com o rei da Pérsia. Só que olhe para cá. A Bíblia diz que no ano 20º do reinado do rei Artaxerxes, que é o rei da Pérsia, Neemias está servindo no palácio normalmente e seguindo a sua vida, porque a tragédia, ela não escolhe o dia que ela chega, ela simplesmente chega. É um dia normal, ele está trabalhando normalmente. Aí a Bíblia diz que naquele reinado agora vai chegar uma notícia para Neemias. Que notícia é essa, Dalma? Vai chegar para Neemias a notícia que o povo de Israel está vivendo em miséria. Vai chegar a notícia para Neemias que os muros de Jerusalém foram derrubados e que agora as portas e os portais de Jerusalém foram queimados. Então quando Neemias vai saber daquela notícia, Neemias tem duas opções, e eu quero começar a pregar agora depois da introdução. Neemias tem a opção de fazer vista grossa e dizer: não, mas não é comigo. Os muros foram lançados por terra, as portas foram queimadas, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Cada um que cuida da sua vida. Se eles estão passando isso, é porque mereceram. Eu estou aqui no palácio sendo copeiro, é porque Deus é bom, é porque eu mereço. Só que Neemias não é aquele tipo de gente, irmão, que se exploda aos outros, come bife, come, ou quem sabe não tem nem nada para comer e eu estou comendo picanha e eu não estou nem aí, não. Neemias não era assim. Quando ele fica sabendo que o seu povo está sofrendo, quando ele fica sabendo que os muros de Jerusalém foram lançados por terra, quando ele fica sabendo que as portas e os portais da cidade foram queimados, quando ele fica sabendo que o seu povo está sendo humilhado, que o seu povo está sendo escravizado, que o povo de Israel, que outrora era rico, agora está vivendo na miséria, a Bíblia diz que Neemias, naquele momento, capítulo 1, ele vai se levantar e coloca um propósito no seu coração. Qual era o propósito, Dalma? A Bíblia diz: e eu, Neemias, me levantei e resolvi orar a Deus. E quando eu orava, eu comecei a jejuar. Jejuar para quê? Jejuar para que o Senhor tivesse misericórdia dos meus irmãos. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Dentro da igreja está faltando muita gente como Neemias, irmão. Gente que tem misericórdia, gente que vai ser levantado por Deus para abençoar alguém. Para mim falar que eu sou crente, a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso só dizer que eu amo a Deus se eu não estou preocupado com aquilo que o meu irmão está passando. Verdade. Vai dar glória a Deus, não? Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ei, eu faço parte da sua história. Eu faço parte da sua história. Eu posso pregar? Tem pessoas, pastora, que se ele estiver bem, o resto que morra. Verdade. Tem gente que se ele estiver comendo picanha, se ele estiver comendo bife, que o outro que morra, que coma farinha seca e beba água e morra, que se entale, que morra. Eita. Escute, eu achei lindo o testemunho. Se fosse outra pessoa, a maioria do povo não quer quem está caído. A maioria do povo não quer, irmão, aquele que não tem nada para oferecer. A galera quer a ovelha quando ela já foi arrancada o carrapato, o carrapicho, já foi curado os berros, e quando a ovelha está pompudona, aí quando a ovelha está dando aquela lanzona gordona, a ovelha está assim bem bonitona, aí a galera chama o camarada para cantar nas igrejas, aí o povo chama o cara para pregar nas
das igrejas. Mas quando a pessoa está caído, abandonado, desacreditado, é pouca gente que quer. Mas eu vim ser profeta de Deus nesse altar e vim pregar. O Senhor está levantando gente como Neemias, que ainda prega para aqueles que estão doentes. O próprio Jesus, quando ele comia com os pecadores, ele foi criticado. Alguém disse: mas o Senhor não é o rei dos reis, não é o mestre dos mestres, e o Senhor senta para comer com publicano e pecador. Jesus toma a palavra e diz: eu vim para trazer remédio é para quem está doente, eu vim para trazer salvação é para quem está perdido, eu vim foi para buscar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Deus está levantando uma igreja dentro de outra igreja, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia, glória a Deus. Falar glória que a igreja, eu não estou me preocupando com nada, com ninguém. Se eu estiver bem, o resto que morra. Que evangelho é esse? O evangelho que eu conheço, irmão, aquele que é humilhado será exaltado. É tudo o contrário. O evangelho que eu conheço, aquele que tem, quando ele reparte para ele, não falta, faz é sobrar. O evangelho que eu conheço, Gálatas 6 diz: Deus não se deixa escarnecer, porque à medida que o homem semear, ele também colherá. O evangelho que eu conheço é diferente. Eita glória. O evangelho que eu conheço não puxa tapete. Goiânia é uma cidade abençoada, mas tem uns camaradas aqui que eu vou te contar, tá passando da hora de Deus passar o pau na orelha dele. Eita glória, eita, esse é de Goiânia? Tá passando da hora. Ele não abre porta pra ninguém. E não é só em Goiânia, em todo lugar, em mundo todo tem gente assim. A matemática de Deus é diferente, né, meu irmão? A matemática de Deus é quando você perde, você ganha. É assim que ele não indica ninguém, e às vezes Deus te usa no lugar, aí a pessoa chega e fala assim: vou queimar fulano porque aqui é meu campo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não sabia que crente tinha campo não, pelo que eu li na Bíblia. A Bíblia vai dizer que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Ô irmão, eu vou pegar lá machandarabia, eu tô sentindo Deus aqui, eu quero profetizar. Pode ficar tranquilo, quem vai abrir a porta para você é Deus, fique em paz. O Senhor vai usar um crente verdadeiro, como Neemias, para abrir a porta para você, porque o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus. Vai te abençoar em nome de Jesus. Última coisa, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal em nome do Senhor Jesus. Se você é crente, ajuda esse outro crente, compartilha, comenta.